Graças e paz, irmãos. Vamos dar início ao encerramento da nossa escola bíblica, com o nosso painel de debate. Vamos fazer uma oração e logo daremos sequência. Soberano Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por mais uma semana. E te pedimos nesse momento a tua graça, meu Deus amado, sobre cada um de nós que iremos participar desse momento, meu Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos guiar, nos direcionar, nos dar sabedoria, meu Senhor, para que o que aqui vai ser falado, meu Deus, seja de proveito espiritual para cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, meu Pai. Se conosco e nos abençoa, meu Deus. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado. Amém. Irmãos, nós vamos então fazer um encerramento da nossa escola bíblica com uma roda de debate com os irmãos. E aí eu convido para se juntar aqui à mesa o pastor Ironildo, o irmão Felipe, o irmão Johnny e o irmão Levi. Então, irmãos, nós tivemos um trimestre, como os irmãos sabem, sobre o que é uma igreja autêntica. Em resumo, nós vimos que uma igreja autêntica é uma igreja que busca continuamente seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós vimos que isso não implica que ser autêntico é igual a ser perfeito, são coisas diferentes, são coisas distintas. Porém, nós vimos que a igreja autêntica é aquela igreja que busca viver na prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Sabendo disso, então, eu começo perguntando para o pastor Iranildo qual é a importância de ser membro de uma igreja autêntica, né? O que isso impacta na vida prática dos seus membros? Beleza. Boa tarde, irmãos. Irmãos, é o seguinte, uma pergunta que ela é muito pertinente para os nossos dias. Qual a importância de ser membro? A gente vive hoje uma época que as pessoas se reconhecem membros de uma igreja simplesmente pelo fato de frequentar uma igreja. E de frequentar, às vezes, uma vez por mês, quando muito, uma vez por semana, que normalmente escolhe-se o domingo. Mas quando nós olhamos para a Escritura, e o que a Escritura aponta para a gente, para nós, o que de fato seria uma igreja autêntica, com membros autênticos, são aquelas pessoas que entendem que a igreja é um corpo. São pessoas que entendem que precisam se relacionar dentro desse corpo, que é chamado pela Escritura como igreja, que tem como cabeça Cristo. Isso é de suma importância, porque quando se perde essa percepção, meus irmãos, de corpo, é o que a gente vê aí. As pessoas deixando de andar na igreja, de congregar, com argumento em dizer uma meia-verdade. Vou explicar. As pessoas dizem, a igreja sou eu. A Bíblia diz que nós somos a igreja. Por que é meia-verdade? Porque a palavra de Deus não termina só aí, em dizer que nós somos a igreja, pessoa individual. Nós também somos igreja no sentido de corpo, que é exatamente a defesa da igreja autêntica, quando diz que para ser membro de uma igreja, você precisa entender as suas responsabilidades, e uma delas é estar em comunhão. Normalmente o frequentador, ele usa esse tipo de discurso. Eu não quero saber da vida de ninguém, ninguém precisa saber da minha vida. Isso não é uma realidade bíblica, isso não é uma vivência de uma igreja autêntica. A igreja autêntica vai dizer para você, membro, eu tenho tudo a ver com a sua vida, você tem tudo a ver com a minha vida. Pelo simples fato. Quando eu digo simples, porque deveria ser fácil de entender, que a Bíblia nos coloca como corpo. E lá em Hebreus vai dizer, não deixei de vos congregar. E a percepção aí, sejam membros. Exortem uns aos outros, o texto vai dizer isso. Tenha responsabilidade uns para os outros. E aí, a grande percepção é essa. Quando você entende o que é membresia em uma igreja autêntica, você vai entender as suas responsabilidades. E uma delas, a principal, é ser corpo. A igreja vive sem aquele indivíduo que se diz ser igreja fora dela. Mas esse indivíduo que se diz ser igreja fora da igreja, ele não consegue sobreviver. Provavelmente, ele não é um salvo. Né? Porque na comparação de um corpo, se você decapitar uma parte de um corpo,
de um corpo, seja a mão, seja um dedo, né? E ele ficar muito tempo fora do corpo, ele vai apodrecer, ele vai morrer, porque não vai correr vida nele. Essa é a grande diferença de um frequentador para um membro. Amém, pastor. Na sequência, a próxima pergunta é para o irmão Felipe, que está aqui do meu lado. E a pergunta, Felipe, é sobre a relevância da igreja, que foi o assunto que nós vimos na primeira aula. A gente viu que a igreja, ela tem que sim buscar ser relevante, mas ela não pode buscar essa relevância abrindo mão do seu papel fundamental, abrindo mão do seu propósito, o propósito que Cristo destinou para ela, o papel de ser sal e luz, o papel de transformar as pessoas, de tirá-las do pecado, de tirá-las da escuridão. Então a pergunta para o irmão Felipe é: olhando para a nossa igreja, o que a nossa igreja precisa fazer para não cair nessa armadilha de, ao tentar se tornar relevante, abrir mão do seu papel, do seu propósito dado a ela por Jesus Cristo? Boa tarde, irmãos. Paz e graça. Bom, irmãos, eu penso que nós precisamos resgatar, cada vez mais evidenciar o modelo do que é uma igreja realmente bíblica, ou igreja verdadeiramente autêntica. Então, como até já foi comentado nas aulas passadas, né, existe muita novidade do que é ser igreja por aí, né? Então, existem muitos modelos que vocês já conhecem muito bem, que vocês já devem ter ouvido falar, veem pelas redes sociais. Então, tem muitas igrejas que fugiram totalmente do padrão do que é essa igreja. E a gente meio que tem que perdido essa noção, né, tem tornado comum essas igrejas emergentes, essas igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho, e tornado isso comum. Enquanto que isso é um modelo que é antibíblico. Nós temos que resgatar o modelo, por assim dizer, o modelo antigo, mas que é um modelo realmente bíblico. Então, irmãos, nós temos que... O que é uma igreja autêntica, né? É uma igreja que é fiel à palavra e que prega verdadeiramente o evangelho. Então, respondendo à pergunta do Eliseu, não existe assim, uma fórmula mágica para responder como não cair nessas armadilhas que o mundo propõe. O que nós temos que fazer, irmãos, é estar atento em desempenhar o verdadeiro papel de uma igreja realmente bíblica. E qual é esse papel? Qual o papel da igreja? Qual o papel da liderança? O que a igreja tem que suprir? Não é trazendo eventos, não é promovendo encontros, mas sim pregando o modelo bíblico. E qual é o modelo bíblico? Nós nos pautamos, irmãos, pelo modelo que é composto por duas coisas. Pregação da palavra. A igreja deve atender a duas necessidades. A primeira, pregação da palavra. E o que está dentro da pregação da palavra? Pregação expositiva, teologia bíblica, evangelho, tal como ele é, conversão e evangelismo. E qual é a outra necessidade que a igreja deve suprir? A primeira é pregação da palavra, a outra é liderança. E o que está envolvido dentro de liderança? Membresia, discipulado e liderança. Tá, irmãos? Então, quando você junta tudo isso, é o que a gente mais conhece como 9 marcas de uma igreja saudável. Então, a pregação bíblica que nós temos como necessidade, que nós temos que atender, ela visa o quê? Fazer discípulos. Mas não apenas fazer discípulos. Basta a gente lembrar lá do ID, né? ID por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando, ou seja, nós temos que fazer discípulos e ensinar aqueles discípulos a serem o quê? Parecidos com Jesus. Então, a pregação bíblica, ela envolve isso daí, fazer discípulos e torná-los parecidos com Jesus. E, por outro lado, a liderança da igreja, ela visa promover o bem espiritual. Como exemplo aqui, irmãos, eu trago a disciplina. Qual é a ideia da disciplina? Não é castigar o irmão, não é expor o irmão, mas é o quê? É resgatar a pureza da igreja. Então, em síntese, como é que a gente não cai na armadilha? Irmãos, pregando a palavra de Deus e tendo uma liderança forte na casa do Senhor. Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então vamos seguir aqui com nossa programação. Nós tivemos uma aula sobre adoração, onde foi apresentado o que é a adoração de uma igreja autêntica. Essa aula foi dada pelo irmão Johnny.
E a pergunta para você, Johnny, seria então, o que diferencia a adoração de uma igreja autêntica da adoração de uma igreja não autêntica? Boa tarde, irmãos. Então, o que a gente pôde extrair ao longo do nosso estudo sobre adoração é que o que caracteriza uma autenticidade de uma igreja autêntica é se ela tem a sua adoração baseada na Bíblia, né, onde ela extrai da palavra de Deus, das Escrituras, os elementos que norteiam essa adoração. E a gente viu que a adoração ela deve ser uma resposta pessoal a toda a verdade bíblica, a toda a revelação bíblica que nos foi dada. Mas ela também tem que ser uma adoração pública, onde nós nos reunimos como igreja, como um corpo de Cristo, para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Outro elemento é que essa adoração ela precisa ser espiritual, né? Ela tem que vir de dentro do nosso ser, de dentro do nosso coração, né? E por isso que a palavra de Deus nos manda adorar em espírito e em verdade, ou seja, com tudo que temos, com tudo que somos, e através da verdade de Deus. Essa adoração, ela precisa ser moral. E aí, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, a gente aprendeu que uma adoração moral é uma adoração em que se rompe com o relacionamento com o mundo e passa a se relacionar tão somente com Deus. Esse é o verdadeiro cristão, em que trava uma batalha diária de não se envolver com as coisas do mundo, de não se amoldar com o mundo, mas se manter em santidade na presença de Deus, né, vivendo de forma moral a vontade de Deus. E por fim, o que nós podemos entender é que nós fomos chamados a entregar a Deus um culto congregacional. Então, a adoração que agrada a Deus, ela é oferecida através da igreja, reunida, com o propósito de adorar e exaltar ao Senhor. Então, a adoração particular, ela vem através da nossa vida, da nossa conduta, da nossa moralidade, espiritualidade, mas ela se manifesta publicamente quando a igreja se coloca diante de Deus para adorá-lo. E a gente pode aprender os princípios reguladores do culto, né? Que o que a gente já aplica em nossa igreja e que a gente tem que perseverar para continuar a viver essas verdades, que é a leitura da palavra, a oração, o louvor, a pregação expositiva, a aplicação dos sacramentos, que é a ceia e o batismo. Então, nós temos caminhado, meus irmãos, de fato, na direção de uma adoração autêntica, né? E a gente tem que buscar essa perseverança. Enquanto muitas igrejas têm aberto mão, né, dessa prática de adorar a Deus em espírito e em verdade, e espiritualmente, graças ao Senhor, pela sua palavra, nós devemos perseverar nessa adoração e nos diferenciar das demais igrejas que não têm adorado ao Senhor. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Acrescentar? Pastor. Eu acrescento, porque essa chamada adoração, normalmente ela é compreendida como algo para se sentir, ligado muito ao emocional. E realmente a música, né, que nos leva a adorar, e não estou aqui resumindo a adoração, que nós, pelo menos nós aqui, sabemos que a adoração ela vai além da música, é a vida da gente como um todo. Mas para as pessoas comumente relacionam a adoração com louvor. O fato é o seguinte, nós estamos num período agora que muitas igrejas, elas têm a semelhança do mundo, trazendo critérios para adoração que nunca fizeram parte, né, da adoração ao Senhor. Nós temos os salmos que nos mostram ali todo tipo de emoção. Emoção, não é emocionalismo. E todos os salmos que a gente pode ver, que é um modelo de exemplo de adoração, sempre coloca Deus no centro, racionalmente. Adorar em uma igreja autêntica, ela não elimina o ato de racionalidade, de entender o que está cantando, por que está cantando e para quem está cantando. E essas três verdades que eu digo aqui, ela não se sustenta se você não estiver em uma igreja onde a palavra de Deus ela é ensinada, não é? Então, por exemplo, você já deve ter visto aí nas redes sociais igrejas que fazem um convite ao ímpio para vir à sua igreja, colocando a música, o estilo musical, o emocionalismo como ferramenta principal da missão, do evangelismo. Esses dias eu vi uma que, pelo amor de Deus, para eu entender que era uma igreja, foi quando eu fui ver a legenda, né? Parecia, sei lá o que é aquilo,
um luau, um negócio convidando as pessoas para ir à praia, muita gente bem vestida, bonita. Eu jamais imaginei que aquilo era uma igreja, entendeu? Um apelo exagerado a tocar na emoção das pessoas. O máximo que a emoção pode fazer comigo e com você é fazer a gente errar. O que, na verdade, a adoração bíblica, né, que nós somos chamados a viver, ela transforma no interior. Não é no exterior, não, é no interior. O máximo que o tom musical, uma voz bem colocada, pode chegar é no ouvido. Mas para chegar no coração, tem que ser a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então a verdadeira adoração tem que ser baseada nas Escrituras. Saber por que está adorando, para quem está adorando. Isso aí é fundamental, meus irmãos. Essa é a característica de uma igreja que adora. Ela não está preocupada com a emoção. E eu não estou dizendo aqui que o crente não pode se emocionar. O meu ponto aqui é o emocionalismo. Quando eu falo emocionalismo, eu estou querendo dizer que é o poder das pessoas de manipular. Quando eu falo emoção, eu quero dizer, quando você lê a palavra de Deus, sem ter nenhum instrumento tocando, mas aquilo arrebenta seu coração de um jeito, que muitas vezes você vai às lágrimas, ou você vai ao sorriso, ao brado de alegria, porque de fato você sentiu ali a transformação na sua vida. Seja para confiar mais no Senhor, seja para se arrepender e aceitar o perdão de Deus. Ok. Uma das aulas que nós tivemos, nós tratamos sobre as características da liderança de uma igreja autêntica. Uma das características que a gente viu foi que a liderança de uma igreja autêntica, ela é marcada, ela se caracteriza por ensinar com grande esmero, com zelo, né? Aí a pergunta que eu faço para o irmão Levi é o que esse ensinar com esmero contribui para que uma igreja se mantenha como uma igreja autêntica? Graças a paz, irmãos. Boa tarde. Eu gostaria de responder essa pergunta lendo o texto de 1 Pedro 5:1, 1 a 4. Quem puder acompanhar, ajuda, né? Mas o texto fala o seguinte, o apóstolo Pedro falando a alguns presbíteros, né, de algumas igrejas. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, irmãos, quando a gente olha para o ensino, e o ensino com esmero, que é o assunto, o tema que a gente está tratando aqui como característica de uma liderança autêntica, da liderança de uma igreja autêntica, a gente percebe que esse esmero, ele trata de um extremo cuidado. E esse extremo cuidado é exatamente executar o propósito do ensino. E qual é o propósito do ensino? O ensino autêntico, que é o que nós temos falado aqui como uma característica de uma liderança autêntica. É aquele ensino que visa o serviço. É aquele ensino pautado na palavra de Deus, mas que não visa o pregador, mas sim o ensino, o serviço da igreja. Então, quando a gente fala sobre como o ensino com esmero pode contribuir para a autenticidade, para a manutenção da autenticidade de uma igreja, a gente trata primeiramente de uma liderança, né, de um pregador, que ele mantém a sua mente pautada no amor à palavra de Deus. Esse é o fundamento básico, inclusive o fundamento do ensino bíblico, né? É um ensino pautado e fundamentado na palavra de Deus, mas também um ensino fundamentado no amor à igreja. O texto de 1 Pedro, ele vai falar que esse pregador, esse presbítero, ele precisa amar a igreja. Ele não deve pastorear uma igreja por ganância, por obrigação, nem dominando essa igreja, mas entendendo que a igreja é a igreja de Cristo e que ele deve cuidar da igreja.
Então, o ensino autêntico, ele deve ser um ensino fundamentado no amor à palavra de Deus e fundamentado no amor à igreja. Então, como que esse ensino autêntico vai contribuir para a manutenção da autenticidade da igreja? Porque aquele que prega, ele vai fundamentar a sua pregação não naquilo que ele quer falar para a igreja, mas aquilo que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, tem para falar para a igreja que ele confiou para aquele presbítero. Então, isso requer amor. Isso requer alguém que prega não por ganância, não por dominação, mas alguém que prega por amor genuíno à igreja. E quando a gente fala sobre isso, a gente percebe, inclusive na nossa igreja, mas é uma das formas de a gente criticar, questionar pregações, é quando a gente observa se aquela pregação está fundamentada na palavra de Deus e no amor à igreja. Então, quando a gente olha para um pregador, a gente tem que avaliar a mente desse pregador, ela está pautada na palavra de Deus, está fundamentada na palavra de Deus e no amor à igreja. Então, sempre que o pastor, qualquer irmão que se coloca aqui para pregar a palavra de Deus, a gente espera, né, como uma pregação autêntica, alguém que se debruçou na palavra de Deus e encharcou a sua mente com as palavras do bom pastor, mas também com os corações das ovelhas que estão aqui. Isso requer relacionamento, porque quando a gente vai preparar uma pregação, a gente precisa preparar esse ensino visando a edificação da igreja. E para isso a gente requer relacionamento, requer que conheçamos como o bom pastor conhece as suas ovelhas. A gente também precisa conhecê-las e entender, conhecer as dificuldades, os pecados, encorajar, exortar, confrontar. Isso requer amor para servir e requer que nós nos debrucemos na palavra de Deus de forma diligente. Então, o esmero trata exatamente disso, desse cuidado extremo visando o serviço não a si mesmo, mas o serviço da igreja, amando a igreja e buscando a edificação da igreja. E isso só vai acontecer se nós conhecermos os nossos irmãos, o pastor conhecer as suas ovelhas e tratá-las com amor, não por ganância, não por dominação, pautando a sua pregação no amor à palavra e no amor à igreja. Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode. Irmãos, só uma contribuição nessa resposta do Levi. Ele falou do papel, né, da liderança, né, que é pregar uma mensagem bíblica. Mas o ponto de atenção que eu chamo aqui é para nós, para a igreja, né? A Bíblia fala que existiu uma igreja que ela examinava a Escritura. E olha, que era que Paulo estava pregando. Os bereanos, na pregação de Paulo, estavam lá com o seu Antigo Testamento aberto, checando se aquilo que Paulo estava falando de fato era bíblico. E qual o ponto aqui que eu quero trazer? É que nós, hoje em dia, somos enxertados através das redes sociais de mensagens, de pregações. E muitas vezes são pregações curtinhas, de 1 minuto, de 2 minutos. E às vezes são mensagens, irmãos, que enchem o ego da pessoa, que falam só de bênçãos, falam só de vitória. E o ponto de atenção aqui é que nós devemos estar atentos a isso daí. Se aquilo ali realmente é uma mensagem bíblica. Então, a igreja tem um papel de, sim, pregar uma mensagem verdadeiramente cristocêntrica. Mas nós, como cristãos, devemos estar atentos àquilo que está sendo pregado. E eu digo, irmãos, não no nosso contexto, porque eu creio que nossa igreja aqui de fato prega o evangelho saudável, mas naquilo que nós muitas vezes ouvimos por aí, né? Rede social, mídias, e tomamos aquilo lá como verdade. E viemos para cá e ouvimos algo diferente. Então pese sempre na balança aquilo que de fato é bíblico. Pode ter muita coisa verdadeira lá, nas mídias, no Instagram, porque eu sei que muita gente consome, né, as piscinas infinitas, vai passando ali no celular, ouve um trecho de pregação, passa outro, ouve outro trecho, e às vezes aquilo ali vai entrando na nossa cabeça e a gente toma aquilo ali como verdade, e quando na verdade não é, certo? Amém. Vamos continuar, irmãos, falando sobre pregação, porque essa pergunta era sobre uma das marcas da liderança de uma igreja autêntica, e a marca era o ensinar com esmero. Mas nós tivemos uma aula específica sobre pregação. E
um dos pontos que eu destaquei nessa aula foi que a pregação de uma igreja autêntica, ela precisa ser realmente bíblica. E eu lembro que eu falei assim, ora, isso parece uma obviedade, mas se a gente observar essa obviedade, esse fato de que a pregação tem que ser realmente bíblica, tem sido abandonado por muitas igrejas, pela maioria das igrejas. Então, o óbvio ele precisa ser dito sim, precisa ser reafirmado sim. A pregação ela precisa ser realmente bíblica. E aí a pergunta que eu faço, pastor Iranildo, em torno disso é: qual a diferença uma pregação bíblica, de fato, faz na vida dos membros de uma igreja? Meus irmãos, pregação é Deus falando. Então, assim, a pregação bíblica, como o irmão falou, é uma questão que parece ser óbvia. Ela é tão óbvia que as pessoas não veem. Uma das marcas principais de uma igreja autêntica é a marca principal, é a pregação genuína do Evangelho. É muito fácil, irmãos. Os irmãos aqui da Igreja Bíblica Monte Sião já sabem disso. É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Tem que ser fiel a isso. Porque a aplicação é que faz o elo do poder de Deus transformador na vida daqueles que estão ouvindo. Agora, se eu não respeitar aquilo que é de praxe, eu olhar para o texto e fazer as perguntas necessárias. Quem está escrevendo esse texto? Quando foi que escreveu esse texto? Para quem escreveu esse texto? O que motivou a escrever esse texto? Quem são as pessoas que estão ouvindo esse texto? Se o pregador, aí entra no esmero, se ele não se esmerar, né, ali, em estudar, em procurar responder essas perguntas, ele não vai trazer uma pregação de fato bíblica. Ele pode trazer algumas percepções, algum conhecimento, mas da sua totalidade não. Essas perguntas o vai fazer pensar e meditar qual a relação de tudo isso para o seu tempo. Não é? É o que eu faço, é o que eu aconselho a todo pregador fazer. Depois de entender o que o texto está dizendo, para quem foi escrito e tudo aquilo que eu falei, se qual a relação disso aqui para a minha igreja. Para os meus irmãos que vão chegar ali, eu não sei como, tu sabes, Senhor, vão chegar na igreja para ouvir esse sermão. Um sermão bíblico, um sermão que muda a vida das pessoas, é um sermão que vai falar aquilo que Deus quer falar sem colocar nada. No linguajar de seminário, fala-se de exegese. Você vai tirar do texto aquilo que o texto quer lhe entregar, na medida da graça e misericórdia de Deus. Exegese é quando você leva, que é o que comumente acontece em muitas igrejas. Vocês aqui já devem ter visto. O pessoal aí que vai assistir a gente, com certeza já viu alguém abrir um texto bíblico, lê o texto bíblico, depois ele fecha o texto bíblico, esquece e começa a dizer um monte de coisa até interessante. Um monte de coisa que até são verdadeiras. Aí no final ele diz: obrigado, Senhor, por essa pregação impactante. Pregação bíblica, pregação verdadeira, é aquela que é direcionada pela Escritura. Tem que ler o texto, tem que explicar o texto, tem que aplicar o texto. Tirar tudo aquilo que o texto ali permite ser tirado. Quando eu digo permite ser tirado, porque jamais a gente vai tirar tudo de um texto, tudo que ele tem, e pronto, ele não vai ter mais nada a dizer. Se assim fosse, não seria a palavra de Deus. Eu costumo dizer aqui para os irmãos da igreja, se a gente passasse o ano todinho pregando só Salmo 119, o ano todinho, a gente não ia conseguir exaurir todas as verdades necessárias que nós precisamos, quanto mais a Bíblia toda. Então eu fico assim, impressionado como muitas pessoas se deixam enganar, se iludir, simplesmente porque alguém abriu a Bíblia e leu um versículo e não se atentou ao contexto daquele versículo, quem está escrevendo, por que está escrevendo. Não, as pessoas dizem o que querem e usam os textos bíblicos como pretexto. Isso nunca foi e nunca será uma pregação bíblica e autêntica. É isso que eu tenho a dizer. Amém, irmãos. Outro tema que nós vimos, irmãos, foi sobre comunhão. E aí eu pergunto para o irmão Felipe, como a comunhão ela contribui para a nossa santificação individual? O pastor já até introduziu esse tema na primeira resposta dele, mas
que eu tenho aqui para falar para os irmãos? A Bíblia, assim, irmãos, fala bastante de comunhão. Tanto é que já foi tema de EBDs, temas de pregações aqui. Então, o pastor introduziu a resposta dele na primeira pergunta falando de corpo. Né? Então, quando a gente lembra de comunhão, a gente lembra também de corpo. Nós somos o quê, irmãos? Nós somos um corpo. E esse corpo ele tem um cabeça, que é quem? Que é o Senhor Jesus. E o dono desse corpo, irmãos, é o nosso Pai, nosso Senhor. Nós, meus irmãos, por assim dizer, somos irmãos do Senhor Jesus. O nosso Senhor, ele é o Filho unigênito de Deus. Nós somos filhos adotados do Senhor. Então, todos nós estamos numa mesma família, tá? Então, todos nós aqui, irmãos, não vivemos individualmente. Cristo não nos salvou para nós vivermos de maneira isolada. Daí o ponto que até foi citado pelo pastor, que nós não somos igreja sozinho. Nós fazemos parte da igreja lá fora, mas somos igreja de fato quando estamos aqui, todos juntos, reunidos. Existe, meus irmãos, uma bênção diferente quando nós nos reunimos como igreja. E aqui eu não estou falando algo místico, é algo de fato bíblico. Igreja reunida é diferente do que você sozinho lá fora. Tá? Então, Cristo nos chamou para que nós não vivêssemos isolados. A igreja, irmãos, é a nossa família. Tá? Então, cada um de nós aqui somos irmãos uns dos outros. Somos família que Deus nos deu para amar, cuidar, sermos cuidados. Tá? Precisamos ser vulneráveis também para que as pessoas possam cuidar de nós. Cada irmão aqui, meus irmãos, faz parte do nosso processo de santificação, que é onde entra a pergunta do Eliseu. Então, nós somos pecadores, redimidos pela graça de Deus, adorando juntos a um só Senhor. E aí, comunhão. O que é comunhão? Comunhão, irmãos, eu vou puxar aqui como base, Provérbios 27:17, fala algo muito legal, que é um provérbio bem conhecido, que diz assim, ó, como o ferro com ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Então, não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês vão no frigorífico ou supermercado, quando o cara vai afiar a faca, né, a lâmina da faca, ele utiliza para isso geralmente um objeto metálico ou um objeto cerâmico. E aí, quando ele passa a faca naquele objeto metálico, é para justamente restabelecer o fio daquela faca, daquela lâmina. Então, no processo de santificação, ocorre a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos de irmãos, membros da igreja, que possam nos ajudar nesse processo de santificação. Às vezes, irmãos, vai ser algo doloroso, às vezes vai chocar, às vezes vai ferir, mas é com o objetivo de quê, irmãos? De que nós sejamos aperfeiçoados. Então, é de vital importância, irmãos, que nós nos utilizemos da comunhão uns dos outros para exortar, mas também para ser exortados, por que não? Então, nós temos que usar esse artifício. Cristo nos fez corpo, nos fez igreja, para que possamos ajudar uns aos outros nessa missão. Então, a gente não deve caminhar sozinho, tá? Nós temos irmãos, né, em nossa igreja que podem nos ajudar. Temos momentos diários sozinhos? Temos, mas é na igreja onde, de fato, nós somos afiados, onde nós somos santificados, onde nós somos fortalecidos e exortados. Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, vamos seguir. Outro tema que nós vimos, irmãos, foi um tema que é muito polemizado nos nossos dias, em muitas igrejas, que é sobre oferta. O Johnny deu 2 aulas sobre esse tema, e eu lembro bem que um dos pontos que o Johnny destacou foi que ofertar é um ato expressa a graça de Deus, né? Uma expressão da graça de Deus. E aí a pergunta para o John, então, é como essa verdade de que ofertar é uma expressão da graça de Deus deve impactar, deve influenciar a forma como nós ofertamos. Morreu. Som. Voltou. Então, naquela oportunidade em que nós ali expomos e entendemos o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, o que a gente pôde observar é que a palavra graça,
o seu significado no original, também quer dizer generosidade. Então, durante todos os momentos que tivemos, sempre eu tentei destacar que entender a graça de Deus é entender, é olhar para o Senhor e reconhecer no Senhor o ato de generosidade dele em nos salvar. Então, Deus é generoso, Deus é gracioso, e ao salvar um monte de pecador obstinado, de coração endurecido, ele demonstra sua generosidade, né? Em entregar o seu filho, entregar aquilo de mais precioso que ele tinha para nos redimir e nos salvar. E quando a gente entende isso, quando a gente entende a amplitude dessa generosidade, nós passamos a entregar a Deus ou devolver a Deus, né, parte dos nossos bens, as nossas contribuições, como um ato de louvor, como um ato de adoração, como um ato de gratidão ao Senhor. E assim a gente demonstra que, de fato, entendeu a preciosa graça do Senhor, generosidade do Senhor, por assim dizer. Então, quando a gente olha, por exemplo, lá dos irmãos da Macedônia, da igreja de Macedônia, que viviam em condições adversas, em extrema pobreza, passando por dificuldade, mas tinham em seus corações disposição e alegria, ao ponto de reconhecer aquela vontade lá como um privilégio em poder contribuir com as igrejas de Jerusalém. Então, meus irmãos, quando a gente vê a graça de Deus sobre nossa vida, sobre o perdão de Deus sobre a nossa vida, nós passamos a ter em nossos corações gratidão e generosidade para poder contribuir com a igreja. Porque nós sabemos que não foi por mérito nenhum. Nós não tínhamos condições de pagar por isso, mas Deus tinha. Pagou pela nossa salvação, entregando o seu Filho na cruz do Calvário. Então, quando nós não contribuímos, demonstramos que não somos generosos e, consequentemente, também demonstramos que não entendemos o alcance da graça de Deus em nossa vida. O chamado de Deus, então, não é para que nós façamos como obrigação, mas como uma atitude de amor, de sermos generosos, porque entendemos que Deus também não tinha obrigação nenhuma em entregar a Cristo por nós, mas como um ato de amor, de generosidade, Ele entregou. E isso deve trazer em nosso coração o desejo, a disposição, a vontade de contribuir, por entender que Deus, Ele provê todas as coisas, Ele nos deu do seu Espírito, todos os dias Ele nos dá da sua misericórdia. Então nós precisamos amar uns aos outros e demonstramos amor quando somos generosos e contribuímos para a manutenção da igreja e para tudo aquilo que glorifica ao Senhor. Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos seguir então. A nossa última aula, irmão, foi sobre como a igreja deve se relacionar com o mundo. Dentre outras coisas, a gente viu que existem dois extremos com relação a esse ponto, né? Um extremo é as pessoas acharem que a fé cristã ela deve ficar presa dentro das quatro paredes, ou seja, na prática a igreja não precisa se preocupar com o mundo lá fora. O cristão ele não tem que se preocupar em se relacionar com o mundo lá fora. Outro extremo que a gente viu foi pessoas acharem que elas têm que ir lá para fora, elas têm que impactar o mundo, têm que se envolver em programas sociais, têm que se envolver em política, etc. E isso até mesmo sob o custo da sua santificação individual. Então, a pergunta que eu faço para o irmão Levi é como, biblicamente, deve ser a relação do cristão com o mundo. Bem, eu acredito que a melhor forma de responder essa pergunta é nós entendermos quem a igreja é. E a gente já falou algumas vezes aqui, né? Quando nós entendemos quem nós somos como igreja, nós entendemos como nós podemos nos relacionar com o mundo lá fora. E como nós já falamos aqui em algumas perguntas, em algumas respostas, a igreja é o corpo de Cristo. Isso traz consigo muitas implicações. Mas duas dessas implicações é exatamente a santidade. Como corpo de Cristo, nós precisamos ser santos, precisamos nos debruçar, nos dedicar à santificação, mas também ao serviço da redenção em todas as áreas das nossas vidas. Isso remete a quando Deus separa um povo para si, lá em Êxodo, né? E aí
Israel começa a ter sua identidade nacional e Deus deixa bem claro lá no Monte Sinai que ele está separando uma nação santa e um reino de sacerdotes. E como nação santa, que a igreja é, nós devemos refletir o caráter de Deus, o caráter de Cristo para o mundo. E como reino de sacerdotes, nós devemos proclamar o evangelho de Cristo a toda criatura. Então, quando nós entendemos que nós somos corpo de Cristo e não devemos profanar o corpo de Cristo, como o corpo de Cristo nós devemos nos santificar, nos dedicar à santificação e ao serviço da redenção, a levar a redenção através da proclamação do evangelho a toda criatura, nós começamos a entender como devemos nos portar no mundo lá fora. Como Cristo fala, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo e precisamos trabalhar a serviço do reino. Isso requer que causemos impacto no mundo, seja qual for o impacto. Quando Jesus fala que nós somos sal e luz, o sal e luz, eles causam impacto. Não é a comida que causa impacto no sal e nem a escuridão que causa impacto na luz. É o contrário. É o sal que impacta a comida, o alimento, e a luz que impacta a escuridão. E nós devemos causar esse impacto. Nós, como igreja, devemos ser ministros da redenção de Cristo para o mundo lá fora através da proclamação do Evangelho e devemos ser reconhecidos como uma nação santa, como um povo que reflete o caráter de Deus. Então nós devemos estar no mundo, nos relacionar com o mundo, mas como uma nação santa e como um reino de sacerdotes. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Pastor. E para fechar, se a Bíblia chama a igreja verdadeira, autêntica, a ser sal e luz, isso em uma palavra, ou em duas, melhor dizendo, é não se conformar, como está lá em Romanos. Não se conformar. Mas é absurdo, meus irmãos, o que muitas igrejas têm ensinado. Muitas igrejas têm ensinado que a relevância da igreja verdadeira não é ser sal e luz, não é não se conformar com o mundo, é se parecer com o mundo cada vez mais. Entendeu? Aí você está vendo aí um monte de igreja sendo pintada de preto, um monte de pastor aí falando de forma bem descolada. E eles acham que isso daí é ser sal, é ser luz, eles acham que isso daí é se conformar, né? Eu vou para uma igreja onde tem, eu sou jovem, eu vou para uma igreja que tem muitos jovens. Então a igreja que não tem jovens, não dá para eu me sustentar ali. Meus irmãos, a igreja autêntica, o que sustenta ela é sempre a palavra. A igreja pode não ter nenhum jovem, você pode ser o único de lá. Se lá tem palavra, é ali que vai gerar a vida em você. Infelizmente, a gente vive hoje num mundo onde ele sempre está olhando muito mais para o resultado e não para a forma. A Bíblia diz que nós devemos ir ao mundo. A Bíblia diz que nós devemos falar ao mundo. A Bíblia diz que nesse interim, em hipótese alguma, nós devemos nos conformar com ele. E que fique bem claro, meus irmãos, o Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, colocou os pés aqui, ele só morreu porque ele foi luz, ele foi sal, ele não se conformou com o mundo. O discurso dele não era para atrair das pessoas aplausos, elogios. O discurso dele era para levar as pessoas a entender a realidade da qual elas estavam com Deus, que Deus era inimigo delas, elas precisavam se arrepender. A igreja nunca foi perseguida por causar polêmica. A igreja verdadeira, a igreja autêntica, foi perseguida por confrontar a pecaminosidade do homem. E hoje não é diferente. O papel da igreja é esse, mostrar a realidade do mundo. Isso aqui não são palavras para trazer tristeza no coração de nenhuma das pessoas, é trazer a realidade. Quando a Bíblia diz que nós somos sal e nós somos luz, quando a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, é o que Jesus disse: o mundo vai nos odiar. Melhor ter o ódio do mundo do que ter a ira de Deus derramada sobre as nossas cabeças. Amém. Amém, irmãos. E assim, irmão, nós concluímos esse debate, concluímos o nosso trimestre sobre o que é uma igreja autêntica.
Primeiramente, agradecendo a Deus, né, também a todos os irmãos que colaboraram. E, se Deus quiser, agora a gente vai entrar no recesso, mas em abril nós estaremos de volta com a escola bíblica. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, te agradecemos, meu Deus, por esse momento, meu Senhor.